Crédito e capital fictício, né? O que é que a gente destaca? Primeiro que o crédito, ele também é um resultado do desenvolvimento do comércio e do modo de produção capitalista, né? Não é uma coisa que surge assim, sem sentido, é uma coisa que surge por conta do movimento da circulação do capital, por conta do comércio de mercadoria, né, que é sempre mais frequente. Então, no crédito, o dinheiro funciona aqui apenas como meio de pagamento, ou seja, a mercadoria é vendida não contra dinheiro, mas contra uma promessa escrita de pagamento em determinado prazo. Veja, o dinheiro aqui não está funcionando como capital. O dinheiro aqui, no caso do crédito, é apenas para pagar uma mercadoria. Isso aqui, no primeiro momento, é que o texto, né, a partir desse capítulo 25, né, quando faz aquela discussão de crédito e capital fictício, a gente sabe que foi uma série de escritos que foram organizados pelo Engels, né, uma série de apontamentos que o Marx ainda estava fazendo, e aí depois, né, o livro 3, a gente sabe que foi publicado por Engels, então, por Friedrich Engels. Então, algumas partes têm muitas notas, enfim, digamos que tem alguns buracos, porque não foi todo desenvolvido. Então, aqui nessa primeira parte aqui, de crédito, ele traz para a gente o conceito de crédito comercial, e ele traz também o conceito de crédito bancário, e também traz uma primeira noção de capital fictício. Então, o crédito comercial é aquele resultante do desenvolvimento do modo de produção capitalista. O exemplo que ele traz desse crédito é as chamadas letras de câmbio, né, que são aquelas promessas de pagamento que geralmente acontece entre capitalistas, né? Tem um exemplo no capítulo que ele mostra isso, né? Então, o capitalista A encomenda uma mercadoria B e o capitalista B vende essa mercadoria C e pode fazer tudo isso com letras de câmbio, né? Com letras de câmbio para determinado prazo. Então, digamos, um prazo de 60 dias. Então, significa que no final daquele prazo é que aquela letra de câmbio ela vai ser descontada. Então, nisso constitui o capital comercial propriamente dito, ou seja, a origem do capital, né, do crédito comercial. Tem outros instrumentos, mas o mais famoso é a letra de câmbio. Com o desenvolvimento também do capitalismo, né, a gente sabe também que aumentou muito o desenvolvimento do comércio de dinheiro, né, ou seja, daquelas pessoas, né, no primeiro momento, a gente conhecia como a figura do agiota, que tinha dinheiro e adiantava dinheiro para os comerciantes. Então, com o desenvolvimento do capitalismo, né, o outro aspecto do sistema do crédito que foi desenvolvido foi essa espécie de administração do capital portador de juros ou do capital monetário como uma função particular dos comerciantes de dinheiro. Então, com o desenvolvimento do capitalismo surgiu essa figura, né, a figura do banqueiro. Né? Então, tem a distinção entre banqueiro e bancário. Né? Banqueiro é o proprietário do banco, bancário é quem trabalha no banco. Então, no começo, surgiram os banqueiros, e os banqueiros eles foram grandes intermediários do comércio, né? Grandes intermediários entre os produtores e os comerciantes. Então, tomar dinheiro emprestado e emprestá-lo torna-se, então, seu negócio especial. Aparecem como intermediários entre o verdadeiro prestamista e o mutuário do capital monetário. Ou seja, é isso que, no começo, forma o chamado crédito bancário. Então, o que são os banqueiros? Né? No capítulo do capital portador de juros, a gente trabalha duas figuras. A gente trabalha o capitalismo monetário e a gente trabalha o capitalismo industrial. Com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, né, não existe esse capitalista monetário individual. Quem faz o papel de capitalista monetário é os bancos. Né? Então, são os bancos que centralizam esse capital e são os banqueiros que fazem essa intermediação. E o lucro dos banqueiros consiste, como ainda hoje, em tomar dinheiro emprestado a juros baixos do que aquele a quem empresta. Então, se o cara ele já tem um banco, né, no princípio do capitalismo também for assim, o cara tem um certo capital que pode ser colocado no giro do negócio, então ele abre um banco.
Então, a pessoa deposita uma certa quantia e ele promete uma remuneração de 2%. E pega esse mesmo dinheiro da pessoa e empresta 10%. Então, quanto é que o banqueiro está ganhando aí nessa transação? 8%. Isso é o que a gente chama hoje de spread bancário. A diferença entre o custo de captação e o custo do empréstimo do dinheiro. Então, sobre crédito, né, tem essa observação de crédito comercial e crédito bancário. É mais uma espécie de uma introdução histórica e teórica sobre esses conceitos. E aí, no conceito de capital fictício, no primeiro momento, que eu não coloquei aqui, mas o capital fictício era aquele de ficção, que não existe. Então, no começo do modo de produção capitalista, o capital fictício ele era entendido como uma fraude, né? Então, cita, por exemplo, tem um exemplo disso no livro, que a mercadoria que o cara levava da Inglaterra para ser vendida na Índia levava em torno de 6 a 8 meses. Então, os capitalistas eles emitiam, né, letras de crédito nesse período de 6 a 8 meses e que poderiam, como o crédito tem a função de dinheiro, eles poderiam negociar com essas letras de crédito. Então, o que acontecia? Acontecia fraude de emitir um certificado de embarque para uma mercadoria. Essa mercadoria já se paga, sendo que o comerciante lá na Índia, ele ia demorar um certo tipo de tempo para poder ter, de fato, essa mercadoria. Então, com isso, aquele capital fraudulento, né, era chamado de capital fictício, né, um capital que não tem uma base real. Embora tenha uma base real, que era a mercadoria que foi embarcada, mas a quantidade de negócios que os capitalistas poderiam fazer com aquelas letras, né, de crédito, letras de certificado bancário, eram muitas transações que não equivalia, digamos assim, à parte produtiva propriamente dita. Então, esse foi um conceito inicial de capital fictício. E aí que está diretamente relacionado, né, a questão da discussão do crédito. Então, o Marx aponta que no papel do crédito, na produção capitalista, ele cita 4 partes principais que esse crédito faz. Então, no primeiro momento, precisa-se do crédito para mediar a equalização da taxa de lucro ou o movimento dessa equalização, sobre o qual repousa a produção capitalista. O que significa essa equalização da taxa de lucro? Em linhas gerais, significa que quando se tem uma empresa, uma firma capitalista, sempre você vai ter aquela esfera da produção e você também vai ter uma esfera financeira. Quer dizer, nem sempre você pega toda aquela capitalização da mais-valia e emprega novamente no processo produtivo. Uma parte pode ir, digamos assim, destinada a produzir juros. Então, aquele juro daquela esfera, né, daquela parte daquela esfera financeira, contribui para essa equalização ou o movimento da equalização da taxa de lucro no sistema capitalista como um todo. Então, tanto a esfera produtiva quanto a esfera financeira, elas são, digamos assim, úteis, né, e necessárias para determinar o movimento dessa equalização. Por quê? Porque o capital ele sempre migra, né, de um setor para o outro. E quando o capital está migrando de um setor para o outro, quem faz essa intermediação de migração do capital é pela via do crédito, pela via do crédito bancário. Outra coisa que o crédito faz, né, é diminuir os custos de circulação, né, os custos de circulação do capital. Então, um desses custos é principalmente o dinheiro, né, que sai da circulação. Acontece de 3 maneiras. O dinheiro ele pode sair totalmente das transações, pode acelerar a circulação do meio circulante, né, ou seja, uma quantidade de dinheiro realiza várias transações, e tem também a substituição do dinheiro de ouro pelo dinheiro de papel, que na época da Libra ela era ancorada no chamado padrão ouro. E o segundo, né, detalhe dessa diminuição dos custos de circulação, que é importante, é que por meio do crédito você tem a aceleração das distintas fases de circulação ou da metamorfose das mercadorias, e também da metamorfose do capital,
e com isso a aceleração do processo de reprodução em geral. Como assim? Significa que no início, que quando o capitalista está produzindo, se por acaso a matéria-prima se torna mais cara, ou se por acaso tem uma fonte de produção maior e ele quer comprar mais matéria-prima, ele pode recorrer ao crédito. Ele não vai precisar vender logo toda aquela produção que ele teve e ele pegar a capitalização da mais-valia para poder ele fazer esse aumento da sua escala de produção. Não, ele pode recorrer ao crédito. O que acontece então quando ele produz a sua mercadoria? Se por acaso ele fosse depender de só quando o trabalhador recebesse, ou só quando determinada firma, né, tirasse o seu capital para poder adquirir a sua mercadoria, ia demorar muito, né, essa metamorfose. Então, o que acontece? Tão logo ele produz a mercadoria, e essa mercadoria é levada no outro dia para o mercado, pelo papel do crédito, aquela venda acontece quase de forma automática, né? A mercadoria chegou no mercado, o comprador, né, o produtor, comerciante ou consumidor não tem dinheiro naquele momento, mas comprou por crédito. Então, o que acontece? Você tem uma aceleração da metamorfose do capital, ou seja, uma aceleração das distintas fases, de capital monetário para capital produtivo, de capital produtivo para capital mercadoria, de capital mercadoria para capital dinheiro novamente. O crédito, ele acelera isso. E fazendo essa aceleração, ele acelera o modo de produção capitalista de um modo geral. Então, não é à toa que um dos economistas mais à frente, o Joseph Schumpeter, quando ele escreveu o livro dele, né, de desenvolvimento econômico, ele disse que a principal alavanca do modo de produção capitalista é o crédito. Né? E ele cita Marx, né? Ele cita Marx nesse sentido, né? Da grande alavanca da produção capitalista foi, como Marx inicialmente colocou e observou, é o crédito. E aí o Schumpeter, ele taxa o seguinte: capitalismo é crédito. Porque você não precisa ter o dinheiro para começar o negócio, né? Basta você ter crédito na praça. E claro, isso é que é o difícil, né? O crédito não está assim disponível para todo mundo que chegar, só pedir e apresentar um projeto de investimento e conseguir, né? O negócio é bem mais embaixo. Uma terceira etapa da formação do crédito, né, que o texto cita, é a questão da formação das sociedades por ações, por conta de quê? Por conta principalmente da enorme expansão da escala de produção e das empresas, que era impossível para os capitais isolados. O que quer dizer com esse ponto? Que aqui, né, você tem uma espécie de transição do capitalismo, onde a pequena empresa ou a empresa individual, ela cede lugar à grande empresa, e essa grande empresa é a empresa capitalista da sociedade por ações, né? Que forma uma empresa grande que pode operar com escala. E aí o Marx atribui isso pelo fator do crédito. E um quarto, né, ponto que é interessante nesse papel do crédito na produção capitalista, é essa observação, né, que ele diz que o crédito oferece, assim, ao capitalista individual, ou aquele que passa por tal, uma disposição dentro de certos limites, né, dentro de certos limites do modo de produção capitalista, absoluta de capital alheio e de propriedade alheia, e em consequência de trabalho alheio. Né? Isso é o que as sociedades por ações fazem, né? Quando é formada a sociedade por ações, né, com grande parte do crédito, o que é que os grandes capitalistas fazem? Eles estão trabalhando com capital alheio, né, com capital que é da sociedade de um modo geral. Então, mais uma vez, tem o exemplo do crédito como grande alavanca da produção capitalista, grande alavanca nesse sentido de você oferecer ao capitalista individual o aumento da sua escala de operação. Né? Ele, por exemplo, agora ele não vai precisar mais fazer completar aquela metamorfose do capital para poder ter dinheiro no final do processo e só assim aumentar o seu negócio. Ele agora pode recorrer ao crédito. Claro que dependendo do tamanho do capital
individual dele, e dependendo também do negócio em que ele está envolvido, né? Se esse negócio for próspero para o sistema capitalista como um todo, ele não vai ter nenhuma dificuldade em conseguir esse crédito, né? E, em consequência, esse trabalho alheio